Bíblia Sagrada, onde contém toda a informação que o homem precisa para ser bem-aventurado. Bíblia Sagrada, um livro que, comparado aos demais livros desse mundo, é como a luz do sol em pleno meio-dia, diante de todas as luzes do mundo, resplandece de uma forma que apaga todos os brilhos das demais luzes. É o resplendor soberano, a palavra de Deus. Quero convidar você agora a assistir essa palestra que eu vou levar nesse vídeo de instrução para você. Essa ministração é uma palestra que eu vou levar para você ou agora com a exposição da palavra de Deus, abordando 4 temas. Que esses 4 temas, eles são muito importantes para que todas as pessoas possam ter o conhecimento desses 4 temas que eu vou estar levando agora para vocês. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, você que está sempre acompanhando o evangelista Wellington Ramos nas redes sociais, um canal abençoado com muita exposição, ensino e instrução da palavra de Deus no YouTube, uma página abençoada no nosso Facebook, onde você pode acessar nossa página no Facebook e você vai ter muita instrução da palavra de Deus para o teu crescimento espiritual, para você ser sábio, prudente e se manter firme no Senhor para alcançar a promessa que está por vir. Esses 4 temas que eu vou estar levando agora, nessa palestra que eu vou levar nesse vídeo de instrução para você, é muito importante, muito importante para todos nós conhecermos. Esses 4 temas que eu vou levar agora, é muito importante para que todos nós, os irmãos em Cristo Jesus, todos os cristãos, os crentes em Jesus, possam ter esse conhecimento. Chamo sua atenção agora para isso. Quero, antes de iniciar, dizer, estou muito grato a Deus por esse trabalho que tenho feito. Graças a Deus tem um vídeo meu no YouTube que já alcançou mais de 5.000 visualizações. E Deus tem falado que muitas vai ser as visualizações que Deus vai providenciar. Muitas pessoas vão começar a visualizar os vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, porque Deus assim vai fazer. Porque Deus sabe que o conteúdo que é levado, o propósito, o objetivo, é para a glória do nome de Jesus e para abençoar pessoas que precisam conhecer a verdade. Deus tem me falado isso, tem confirmado através de vários irmãos que vêm até mim confirmando isso de uma forma que eu fico só guardando, que nem Maria guardava. Quando alguém falava de Jesus, daquele que estava no seu ventre, ela ia guardando tudo aquilo, entendendo os propósitos pelo qual ela foi escolhida para aquela missão. E eu fico guardando isso porque eu sei que Deus vai abençoar e tem abençoado. Muita gente que já assistiram os vídeos de instruções da palavra de Deus, levada pelo evangelista Wellington Ramos, tanto no nosso canal no YouTube como na nossa página no Face. E agora eu convido você a estar agora, prestando atenção, na exposição que vou levar agora nessa palestra, com esse vídeo de instrução, levando 4 temas importantes, abordar aqui 4 temas importantes que é importante para que todos conheçam. Esses 4 temas, eu quero dividir ele no começo, meio e fim, para que você entenda a realidade. Vou dividir em 4 tópicos. 4 tópicos, vou dividir esse assunto que eu vou levar para você nessa palestra agora. Você tendo o privilégio, na sua casa, onde você estiver, acessando esse vídeo, para receber essa riquíssima e maravilhosa instrução que pode mudar o destino da tua vida, com o conhecimento que você vai ter agora. Então, quero dividir essa palestra em 4 tópicos. Deus, primeiro tópico, Deus, criação.
Segundo tópico, escolha e perdição. Segundo tópico, escolha e perdição. Terceiro tópico, amor e salvação. Terceiro tópico, amor e salvação. Tá certo? Quarto tópico, projeto de vida eterna. Vou falar sequenciadamente de cada tópico, para você entender o conhecimento que você precisa ter. Mais importante da sua vida é você entender a palavra de Deus, o que ela revela, o que ela nos adverte para nossas vidas. Então vou estar levando agora para você isso. E eu convido você a estar tendo atenção a esse vídeo. Para um pouquinho aí, tu gasta tanto tempo com tanta coisa, meu irmão. Dedica-se para o teu crescimento espiritual a ouvir o ensino da palavra. Não olha, não julguem a pessoa, porque a pessoa não tem anel de formatura no dedo, não tem nomes na mídia sendo divulgado, não tem popularidade, não. Você não tem que olhar para a pessoa, você tem que olhar o que a pessoa está lhe trazendo. Você tem que guardar o conteúdo, você tem que examinar o que ela lhe fala. A pessoa pode ser até errada, mas o que ela está falando é certa. Você tem que ouvir o que ela fala. Foi isso que Jesus disse em relação aos fariseus. Eles falavam, mas não viviam. Jesus disse, escute o que eles falam. Só não proceda como eles, mas escutem o que eles falam. Se fala a palavra, se está trazendo o ensino correto, receba o ensino. Ainda que a pessoa não tenha credibilidade, mas o que ela está falando é digno de aceitação, porque é a verdade e a palavra de Deus. E eu convido você, eu não tenho diploma universitário, nem anel de formatura de doutor, de bacharel, de teologia, não. Mas eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a graça de Deus, e você percebe isso nas instruções que eu tenho levado, que não são instruções vazias, que tem conteúdo, tem lógica, tem sentido, e tem a verdade da palavra de Deus. Todos os assuntos que eu tenho abordado nas instruções não são vãs, são dignos de aceitação. E eu quero que você atente para esse aqui. Eu quero que você receba essa instrução. Dentro dessa palestra agora, abordando esses 4 assuntos, esses 4 temas que eu falei aqui agora para você. Vou repetir de novo. Primeiro tema, Deus, criação. Segundo tema, escolha e perdição. Terceiro tema, amor e salvação. Quarto tema, projeto de vida eterna. Eu convido você agora com muita atenção. Deus, primeiro tema, Deus, criação. Deus, Gênesis capítulo 1, nos revela, esse primeiro versículo da Bíblia, nos revela uma informação muito importante para toda a humanidade, que nos dá a ciência da origem de tudo que existe, inclusive de nós. Quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e daí vai levando em sequência a criação de Deus, tudo que Deus criou. Então Deus, criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1 já começa dizendo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus e a terra. Nós podemos ver Deus, criação, Deus, o autor da criação, Deus, aquele que nós precisamos conhecer dele, que a Bíblia já começa trazendo a realidade da existência desse ser glorioso, chamado Deus, único. Esse Deus que nós precisamos conhecer, que Ele é um Deus que existe por Ele mesmo. Tudo subsiste por Ele, e Ele de ninguém existe porque Ele existe por Ele mesmo. Aonde nós podemos ver que lá em Salmos 90, você pode ler o Salmo 90, especificamente no versículo 2, que diz que Ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Então,
A eternidade é uma coisa mais esplêndida e infinita. E Deus é maior do que a eternidade. Deus é Deus, existe por Ele mesmo, de ninguém existiu, além dele não há ninguém. Tudo está abaixo dele porque tudo Ele criou. Então Deus, criação, o primeiro tópico, você precisa conhecer sobre esse Deus. E sobre a criação. A gente observa aí que os homens aí no mundo, através da ciência, através da sabedoria humana, querem descobrir a origem da criação. E gastam bilhões e bilhões em teorias. Se podem ler as escrituras e crer por fé. Tem que ser por fé. A Bíblia diz que Deus criou tudo com o poder da sua palavra. Ele não precisou de matéria-prima para criar nada. Ele só foi dizendo e se fez. O homem cria a partir de alguma coisa. Deus cria, Deus traz à existência o que não existe com a sua palavra. Quando Deus criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou as árvores, criou os mares, criou tudo. Ele não precisou de uma matéria-prima, nada disso existia. Ele trouxe tudo isso à existência do nada, porque Ele é Deus. Isso é o que faz Ele Deus. Aleluia, o Todo-Poderoso. Deus, criação. E os homens na loucura aí, nas suas teorias, gastando bilhões, podendo ajudar. Esse dinheiro que é gasto poderia alimentar todas as pessoas na terra que estão famintas, que estão na pobreza, na miséria. Mas é gasto na loucura desses homens, buscando uma falsa ciência, trazer uma informação para contrariar a verdade de Deus. E é isso que os homens têm feito. Colocando a verdade de Deus como mentira e colocando a mentira como verdade. Porque você precisa conhecer a sua origem, não pela ciência, mas pelo Deus que revela as coisas que o homem não conhece. Porque a ciência não pode revelar aquilo que nunca esteve ao seu alcance. A ciência não pode revelar uma coisa que o homem não pode buscar entender, uma coisa que ele, antes de existir, as coisas nem existiam ainda. Quanto mais ele conheceu o que não existia. Como é que os homens querem trazer uma origem, um ponto de informação das coisas que foi criada se o homem não estava lá? Porque a história é contada, o homem confirma as coisas através da história, porque o homem viveu. Alguém pode descobrir agora o que aconteceu há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, porque tem informações de pessoas que viveram lá, mas a criação do mundo não tinha ninguém existindo ainda. O homem não existia ainda, Deus criou o mundo, o homem não existia ainda. Como é que o homem pode querer trazer uma informação sobre a origem disso? Se ele não crer por fé, se ele não acreditar na revelação do Deus Criador, que só Ele é quem pode revelar e trazer a verdade das coisas para nosso conhecimento, é Deus que criou as coisas, que antes de tudo que existia, antes de tudo existir, Ele já existia. Por isso que Ele pode trazer a informação das coisas que não tem ao nosso conhecimento. E os homens na sua loucura aí se desviando para a sua perdição, negando as verdades do seu Criador. Então estou falando do primeiro tópico, Deus, criação. Colossenses capítulo 1, 17. Tudo foi criado por Ele, tudo subsiste por Ele, nada do que existe sem Ele poderia existir. Glória a Deus. Todo ser vivente depende de Deus para viver. Todo ser vivente, seja seres humanos, animais, répteis, aves, qualquer coisa. Tudo neste mundo precisa de Deus para existir e para viver. Atos capítulo 17, versículo 24. Deixa eu ler esse texto para você aqui, que é muito importante você absorver esse conhecimento, ter essas informações, para você ser sábio e sair do caminho da loucura e da perdição. Atos 17, olha o que diz a palavra de Deus, versículo 23 e o versículo 24, diz assim: porque passando eu... Aliás, o versículo 24 é para a gente ser mais enfático no versículo, no que nós estamos falando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Versículo 25. Nem tampouco ele é servido por homens,
como que necessitasse ele de alguma coisa. Por quê? Porque é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quem dá é Deus a todos. Eu quero que você analise isso. Está aqui nas Escrituras a revelação, a informação de Deus para nós conhecermos o que nós não conhecemos, o que não está dentro da nossa capacidade de conhecimento, para que nós conhecemos as verdades espirituais das coisas que existem, que o homem não pode explicar, das coisas que existem, que nós ainda nem existíamos. Mas aquele que existe antes de todas as coisas, ele que nos revela tudo, aleluias. A verdade quem traz é Deus para nós, de tudo que nós precisamos conhecer, que não está ao nosso alcance. Por exemplo, tem pessoas aí buscando conhecer a realidade da vida após morte, dando explicação para isso, para aquilo, sobre a realidade do homem que morre, o que acontece. Por exemplo, as religiões tentam colocar os seus conceitos diante desse assunto. O Espiritismo tenta dar uma explicação para a realidade daqueles que estão lá na eternidade, que partir desse mundo. O Budismo, o Catolicismo e demais religiões tentam, até religiões evangélicas mesmo, tentam dar uma explicação sobre a existência do homem pós-morte. Mas ninguém pode explicar isso, porque ninguém veio de lá. Quem foi para lá, ninguém voltou. Ninguém pode explicar o que acontece, como é lá na eternidade, depois que o homem sai deste mundo temporal, porque ninguém que foi para lá voltou para dizer. Mas somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, Ele sim, Ele que pode trazer revelação de como é a existência da pessoa que parte deste mundo. Porque Ele foi para lá, Ele saiu deste mundo, partiu para a eternidade, mas Ele voltou novamente para este mundo temporal. Jesus morreu, mas ressuscitou e veio trazer informações que só Ele cabia, para que nós tivéssemos o conhecimento da realidade do homem que parte deste mundo. Quando Jesus fala de Lázaro e do rico, meu irmão, creia nisso enquanto é tempo. Ele mostra a situação de duas pessoas, a incrédula e a crente que crê na palavra de Deus. E a incrédula que não dá atenção, não dá importância à palavra de Deus. Jesus fala ali, é muito sério, lá em Lucas, capítulo 16. A parábola de Lázaro e o rico, que na verdade não é parábola, é um fato real, é um acontecimento que Jesus contou, porque Ele é Deus. Ele foi lá na eternidade, foi lá onde estão os espíritos encarnados e voltou a este mundo e contou e nos trouxe informações. Aí alguém pode me questionar e dizer, olha, mas Lázaro também não ressuscitou? Morreu e voltou? Lázaro morreu, ressuscitou por Jesus, mas a mente dele não trouxe nenhuma informação de lá para ninguém, porque isso não cabe ao homem. Ele veio à vida novamente porque Jesus trouxe como milagre. Mas os mortos não voltam. Depois que morre, segue ao destino do juízo eterno. Lázaro veio à existência, outros ressuscitaram dentro do contexto bíblico, porque foi uma ação de Deus para mostrar o seu poder sobre a morte e trouxe pessoas à vida. Mas essas pessoas não ressuscitaram para a eternidade, tornaram a morrer de novo. O único que morreu e ressuscitou para a eternidade foi Jesus Cristo, e Ele pode falar com absoluta realidade, certeza, garantia, porque Ele é Deus que se fez homem, como um homem morreu, foi ao inferno, mas voltou novamente com a vitória para libertar todos que estão lá no inferno, que foram presos, que foram cativos, que foram levados a esse lugar no tempo de Jesus. Antes de Jesus morrer, todos iam para o Hades, todos ficavam nessa região, só que uns ficavam em um lugar de conforto e um lugar de tormento. Mas quando Jesus morre e ressuscita, Ele vai ao inferno, liberta os espíritos que estavam em cativeiro e traz os espíritos que estavam lá no cativeiro e leva para a dimensão preparada para os justos, que Ele preparou com a sua morte, que é o céu. Porque antes de Jesus morrer,
os justos que morriam, crendo na palavra, eles iam para o Hades também. Só que lá havia uma divisão. Para que o justo não vivesse em tormento com o ímpio. Estivesse separadamente no lugar de descanso. Aguardando o dia da redenção. Aguardando o dia que a promessa se cumpriria. E quando Jesus morre, essa promessa se cumpre. E vai lá. E diz o texto que ele traz. Liberta os que estavam em cativeiro. Os ímpios permaneceram e permanecem no mesmo lugar de tormento. Mas os justos que estavam lá no Hades também, mesmo numa dimensão diferente, separada, num lugar de descanso, mas foram transportados desse lugar. E o lugar do justo agora não é mais no Hades. O lugar do justo agora é no paraíso, que é o terceiro céu, abaixo do trono de Deus, aguardando o dia em que cumpre-se a promessa de que todos os que creram em Cristo, que morreram, ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados para todos juntos estarem com o Senhor no céu, na eternidade. Os seus espíritos estão lá aguardando no descanso eterno até o dia da ressurreição do seu corpo, em que vão viver eternamente com Jesus no novo mundo que Deus já tem preparado na nova Jerusalém celestial. Oh glória! Esse é um estudo que depois, se você se interessar, vou levar mais um estudo sobre esse assunto que eu falei agora. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Primeiro tópico ainda. Criação, Deus, criação. Então Deus é quem pode trazer revelação para nós. E as pessoas ficam querendo estabelecer uma verdade como se fosse absoluta da realidade de quem parte deste mundo para a eternidade. Quer saber a verdade de quem morre e parte deste mundo para a eternidade? Quer saber a realidade de como estão? Você tem que crer na palavra. Só a palavra de Deus é que tem resposta para isso. E eu vejo aí os repórteres falando que é um mistério a existência da pessoa depois da morte, e todo mundo fica querendo entender, e a ciência, as pessoas, a religião, ficam querendo entender, querendo dar explicação, o que acontece, como estão aqueles que saem desse mundo na eternidade. É preciso crer na palavra, meu irmão, senão vão se decepcionar. Os que estão crendo nessas informações da religião, nesses conceitos religiosos, de uma existência, de como estão as pessoas lá na eternidade, chegam a dizer que muitos estão assim, assim, assim. Ah não, meu querido, a verdade é o que diz a palavra de Deus. Os salvos estão no céu em descanso eterno. Os ímpios que morreram sem receber o perdão de Deus porque não aceitaram Jesus, estão lá no tormento eterno, aguardando o dia para receber a punição eterna de Deus, o juízo eterno. Essa é a verdade. Então Deus, criação, você precisa conhecer a esse Deus, entender, compreender e crer que Ele é o Criador de tudo. De tudo. Você meu amigo universitário, que está dentro da universidade estudando, você que creu em Jesus, você que é crente, cuidado. Para você não ser persuadido por essa ideia aí que estão pregando aí dentro das universidades sobre criação e evolução. A origem do mundo, a origem do homem é Deus, não é uma evolução. É criação. Deus é o Criador. Existe um ser que a partir dele criou todas as coisas, e não uma matéria inanimada que foi criadora das coisas através de uma explosão, onde globos cósmicos se inflamaram, foram se inflamando, explodiram e tudo criou. Essa teoria, já está dizendo teoria, não é? É uma teoria falaciosa, é uma teoria pobre, só crê nela quem não é inteligente. E chama os crentes de burro, muita gente aí, né? Chama os crentes de ignorante. O cara é universitário, o cara é estudado, o cara é formado e crê numa teoria da evolução. Acreditar que tudo que existe, essa perfeição, esse mundo lindo, foi criado de uma explosão. Meu amigo, você se considera tão inteligente para crer nisso? É preciso ser muito tolo. Eu sou inteligente porque eu creio que tudo isso que existe foi um ser glorioso, soberano, eterno, grandioso, chamado Deus, que criou todas as coisas, inclusive a mim, a você e todos nós. Então Deus, criação. É preciso conhecer a Deus. É preciso ter conhecimento da criação, tá certo?
Primeiro tópico. Segundo tópico, escolha e perdição. Quero que você entenda sobre isso. Escolha e perdição. Segundo tópico, eu vou adiantar um pouquinho, porque senão se eu me estender é muito tempo e eu quero fazer vídeos curtos. Segundo tópico, escolha e perdição. A escolha é uma realidade na Bíblia, meu amigo. Não existe essa de determinismo de Deus para o homem ser condenado ou para o homem ser salvo. A escolha é uma doutrina bíblica, está dentro da Bíblia. Porque o homem foi criado um ser pessoal, com capacidade de decidir escolher, dom esse que o próprio Deus deu ao homem. Então, escolha e perdição. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vamos ver Deus estabelecendo o homem. Deus criou tudo, Deus criou um jardim, Deus criou o homem. Depois que Deus criou o homem, não é? Aí Deus agora olha o homem com uma forma especial. Até porque a criação do homem foi especial. As demais criações Deus criou com a sua palavra. Disse tudo se fez. Mas o homem não. O homem foi diferente, a criação do homem. Agora a Trindade se comunica e o Pai, Filho e Espírito Santo se comunicam dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o corpo humano do pó da terra com a sua mão. Isso é uma figura de linguagem, porque Deus é espírito, não tem forma física, mas é uma figura de linguagem para a gente entender. Deus criou o homem do pó da terra com a sua delicadeza, o corpo humano. E diz o texto que soprou no homem. Aí vem o caráter. Aí é onde vem a imagem e semelhança de Deus. Não é na forma física, é no caráter, é no ser interior. Porque Deus criou o homem interior, um ser santo, justo, correto. Não esse que está aí hoje, mal, perverso, corrupto, não. Aí Deus sopra a sua vida, o seu espírito no homem. E diz o texto que o homem foi feito alma, ser consciente, alma vivente. Então, foi uma criação, por isso que muitos estudiosos dizem que o homem, o ser humano é a coroa da criação de Deus. No sexto dia Deus criou esse ser glorioso tão especial para Ele, que tudo é para Ele, para a glória dEle. E Deus cria o homem. E Deus estabelece o homem agora num jardim que chamava-se de Éden, que quer dizer lugar de paz. E diz o texto que Deus fez brotar árvores com frutos agradável e bom para se comer. Deus fez brotar muitas árvores com muitos frutos para o homem ter prazer, satisfação, gozo, porque o que Deus oferece é isso ao homem. Agora Deus estabelece uma regra para o homem, para usar o direito de escolha do homem. Olha para isso, é muito importante conhecer essa verdade, né? Essa instrução que eu estou levando para você é muito importante. O segundo tópico, escolha e perdição. Deus estabelece agora uma regra para dar ao homem o direito de usar o dom que Ele deu ao homem, a escolha. E Deus diz, olha, de toda árvore, todo fruto da árvore que eu ordeno vocês comer, podem comer à vontade. Agora, tem uma que eu proíbo vocês. Tem uma árvore que eu não permito que vocês comam, nela não toquem. Aí Deus estabelece o direito de escolha para o ser humano. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 12 e capítulo 3. Dê uma lidinha. Eu estou só adiantando aqui. Então no versículo 16 e 17 de Gênesis 2, Deus dá essa ordenança ao homem. É o princípio ali, onde Deus estabelece, muitos não acreditam nisso, que defende a teoria da predestinação incondicional. E não acredita nesse termo livre-arbítrio. Essa palavra não tem na Bíblia. Mas o que essa palavra significa tem. Direito de escolha. Aqui Deus estabelece ao homem o direito de escolha que coloca por terra toda a ideia, toda a construção da predestinação fatalista. Sai desse ensino, meu irmão. Tem muita igreja nesse ensino. E as pessoas usam argumento que é fraco.
Só cai nesse ensino quem não examina as escrituras, porque é fraco. Já começa aqui e derruba toda essa construção da ideia da predestinação fatalista. Esse texto aqui, onde Deus estabelece ao homem o direito de escolha, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, derruba, desconstrói toda a construção da doutrina da predestinação fatalista, graça irresistível e salvação sem o homem escolher. Não é? A escolha de Deus, como ensina essa doutrina, uns para o céu e para o inferno. Não, não existe isso. Existe o direito da escolha do homem para permanecer no gozo, na paz, na alegria com Deus, na comunhão e na vida com Deus, e de sair dessa comunhão, andar nos seus desejos, seus pecados, e viver a perturbação, a aflição e a condenação longe de Deus. Então, segundo tópico deste assunto que eu estou levando para você é a escolha e a perdição. Gênesis capítulo 2, 16 e 17, a gente vê Deus estabelecendo ao homem o direito de escolha, para o homem exercer o dom que ele deu de tomar decisões. Gênesis capítulo 3, você pode ver isso, versículo 6. O homem escolhe pecar contra Deus. É a escolha, não é Deus que predestinou Adão para pecar não, viu? É a escolha do homem. O homem usou o dom que Deus deu a ele para pecar, tá? Então, com isso, aconteceu o quê? O que disse Paulo aos Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Foram predestinados? Não, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Leia isso lá. Então, escolha e perdição. E com o pecado do homem, o homem recebeu a perdição. E agora passou a sofrer a ira de Deus quando deste mundo sair, porque Hebreus capítulo 9, versículo 27... o homem foi sentenciado e está revelado lá que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois da morte seguir ao juízo. E o apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 5,17 que o juízo é para a condenação, a sentença por causa do pecado, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, a recompensa da escolha do homem é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse dom é o homem que escolhe receber de Deus. É uma dádiva, é um presente que Deus oferece. Quem aceitar, receberá a vida eterna. Escolha ou perdição. Então nós estamos aqui vendo, irmãos. E se eu não quero entrar nesse tema de escolha, porque se eu for entrar nesse tema, tem muitos assuntos aqui que vai abrir mais a sua mente sobre isso. Então a escolha do homem leva ele ou à salvação ou à perdição, tá certo? Então é o homem que escolhe. Vamos para o terceiro tópico, falando do amor e da salvação. Vem agora uma explicação para o segundo tópico. O terceiro tópico vai explicar e trazer a solução para o segundo tópico. Amor e salvação. Como o homem escolheu errar, pecar e sofrer a perdição, Deus, por amor do homem, porque Deus criou o homem com um propósito de ter uma relação com Ele, de ter uma comunhão com Ele, desse homem se relacionar com seu Criador. Agora, isso não a pulso, isso não de uma forma de ditadura, isso por liberdade de escolha. Deus deu ao homem a democracia para o homem escolher se quer viver em comunhão com Ele ou quer viver afastado e separado dele. Agora Deus deixa o homem livre para escolher viver a democracia, mas Deus mostra a consequência da escolha que você faz pela democracia de Deus. Deus mostra a consequência. O homem escolheu pecar contra Deus e sofreu a condenação, a eternidade sem Deus, a punição eterna, que é o homem viver eternamente afastado de Deus, em tormento, perturbação. Porque com Deus o homem tem paz, comunhão, gozo, felicidade. Sem Deus o homem tem morte, tem condenação, tem perturbação, tem aflição. É preciso entender isso. E o amor e a salvação, terceiro tópico, mostra Deus agora agindo
para libertar o homem, para dar ao homem a oportunidade de salvação. Amor e salvação. O amor de Deus é a salvação, queridos. O amor de Deus é a salvação que Ele oferece ao homem. O amor de Deus é o bem que Deus quer do homem, para o homem. Porque Deus é amor por isso, porque mesmo o homem sendo inimigo de Deus, pecando contra Deus, aborrecendo a Deus, Deus o ama e quer o bem dele. E é para isso que Deus trabalha, para que o homem escolha seguir a orientação de Deus para receber o bem de Deus. Muitas vezes Deus nos permite muitas situações difíceis. Não é para a gente sair e depois viver de novo. É para a gente olhar a nossa necessidade por Deus e pedir o socorro dele, sair da situação e depois que sair, colocar a nossa vida em comunhão com Ele, nunca mais perder. Mas tem pessoas que quando está no perigo, está na aflição, clamam o socorro de Deus e pela misericórdia de Deus, socorre a todas as pessoas. Deus salva essa pessoa, Deus dá livramento a essa pessoa, Deus dá, paz a essa pessoa. Mas essa pessoa, quando está bem novamente, ela se afasta de Deus de novo. E como se afasta? Voltando a viver o pecado novamente, o desejo maligno, perverso do seu coração, que o afasta de Deus. E Deus não quer isso, meu querido. Deus quer que você dê ouvido à sua voz, para que você viva. Deus diz, escolhe a vida, para que vivas. Escolha e salvação. E a gente pode ver isso lá, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo, olha a condição, meu querido, não é para os predestinados não é para um grupo, não é para quê? Todos. O que crê, precisa crer nele. É para todos, a condição é crer em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Escolha e perdição. Amor de Deus e salvação. O amor de Deus é a salvação que Ele proporcionou para o pecador, para o homem perdido. E o homem tem que escolher aceitar essa salvação para voltar a Deus novamente. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, sendo nós ainda perverso, inimigo, aborrecedores de Deus, zombadores de Deus, debochados de Deus, atrevidos com Deus. Mas Deus poderia nos condenar, e Ele é Deus, Ele não era injusto se Ele nos desse a condenação direto, porque nós somos merecedores da condenação e não de salvação. Mas pelo amor de Deus, Ele nos ofereceu a oportunidade de se salvar e receber a salvação que Ele nos dá. Esse é o amor de Deus que nos constrange. Esse é o amor de Deus que nos constrange, sabendo que nós somos mal, perversos, mas mesmo assim, Deus nos ama e quer o nosso bem. Porque Deus não tem prazer no mal de ninguém, na morte de ninguém, na condenação de ninguém. Ainda chega um grupo dizer que Deus predestinou um para o inferno e outros para o céu. Essas pessoas não conhecem a Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E quando Deus permite, quando Deus traz juízo à pessoa, é para receber a punição, porque Ele é justo, e como justo, o ímpio vai receber a punição. Mas Deus não tem prazer que o ímpio receba a punição. O que Deus quer é que o ímpio receba a salvação, crendo em Jesus, aceitando Jesus, se rendendo a Jesus, se convertendo a Jesus, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias! Glórias a Deus! Deus é bom! Tito capítulo 2, versículo 11 diz a palavra de Deus que Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: palavra digna e fiel é essa, de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo diz, dos quais eu sou o principal. O amor de Deus é a salvação que Ele dá a nós.
O amor de Deus está revelado na salvação em Jesus Cristo, que Ele oferece a todos os pecadores, independente de quem seja. É para todos, sem acepção de pessoas. O apóstolo Pedro diz isso quando está evangelizando Cornélio, que Deus não faz acepção de pessoa para a salvação. O texto ali está incluído dentro de um contexto de salvação. Quando Pedro diz essa palavra a Cornélio, que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluias! Como é bom conhecer as Escrituras. E eu quero levar para você agora o quarto tópico deste assunto maravilhoso que eu estou levando para você nessa palestra com a exposição da palavra de Deus. O quarto tópico é projeto da vida eterna de Deus para o homem. Projeto da vida eterna. Olha, queridos, nós recebemos muita coisa de Deus. Jesus diz que Deus é bom e Ele é bom para justo e injusto. Ele dá a todos. O sol, a chuva, tudo que o homem precisa, Ele dá a todos. Saúde, condição financeira, todos vão ter isso. Agora tem uma coisa, queridos. O projeto de Deus não é dar a você condição financeira, saúde aqui neste mundo. O projeto de Deus não é dar a você muita prosperidade aqui, não. Jesus não veio por essa finalidade. Jesus não veio por esse objetivo. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para dar a você saúde do corpo. O objetivo principal não foi esse. Jesus não veio para dar a você riqueza material aqui neste mundo, não. O objetivo de Deus não foi esse. O projeto de Deus é vida eterna. Porque aqui é temporal, tudo passa. Deus quer você com Ele na eternidade. Deus quer você com Ele na eternidade. E essa vida eterna você só tem através de Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos clamar para ser salvo. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 47. Vou corrigir aqui agora, porque eu fiquei na dúvida nesse texto. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu vou ver aqui, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna, e essa vida em abundância, completa. Aleluias! E a promessa de Deus, o projeto de vida eterna de Deus, a promessa de Deus é essa. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus. E esta é a promessa que Ele nos deu, a vida eterna. Projeto de Deus é vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos deu, a vida eterna. O objetivo de Deus não é que você venha ganhar prosperidade, venha ter muita saúde neste mundo, venha ter isso, venha ter aquilo outro, não. O objetivo de Deus, o propósito de Deus, enviar Jesus, foi para te dar riqueza, mas não da terra, do céu, saúde, mas não da terra, do céu, para te dar vida eterna, porque Deus, Ele quer você com Ele na eternidade. Na eternidade. E para você estar com Deus na eternidade, você precisa, enquanto é tempo, receber Jesus Cristo como o único, suficiente, eterno Salvador, libertador do teu pecado e da tua alma, para que você seja livre da condenação eterna. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24, agora estou certo. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, glórias a Jesus. Portanto, eu digo para você nesse momento, creia nisso, meu querido, creia nisso. Projeto de Deus para nós é vida eterna. Não é um projeto neste mundo, não é você ser um religioso de igreja, não é você ser um prosélito vivendo padrões religiosos.
Não é você viver campanha para alcançar bênção, prosperidade, riqueza neste mundo, não. É você crer em Jesus, andar com uma vida de negar-se, resistindo o pecado, submetendo à vontade de Deus, resistindo o diabo, vivendo uma vida santa, sem submeter-se aos conceitos desse mundo, vivendo no padrão da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, para você ter a comunhão eterna com Deus quando deste mundo partir, para que você não seja levado pelo engano para a condenação eterna, como muitos estão indo. Que o projeto de Deus é vida eterna, a vida eterna. Creia em Jesus para a sua salvação, para a salvação da sua alma, porque foi isso que o apóstolo Pedro ensinou na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9 aos irmãos. Ele disse: alcançando o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. É a salvação. Tem muita gente indo para a igreja buscar Jesus para alcançar a riqueza desse mundo, prosperidade, saúde física, mas não estão preocupados com a salvação da sua alma. A nossa fé, o objetivo da fé em Jesus é alcançar a salvação da nossa alma, porque essa vai para a eternidade, e sem Jesus, uma eternidade sem Deus, de juízo eterno, aonde a ira de Deus não cessará na vida desta pessoa. Mas Jesus, ele veio para nos livrar da ira de Deus, do juízo de Deus, porque Deus é justo e vai julgar aqueles que vivem no pecado e que não recebem o amor de Deus para a sua salvação. Aqueles que escolheram o caminho da perdição vão receber a perdição no final desta vida, mas aqueles que se arrependem e se convertem a Jesus e recebem o amor de Deus para a salvação, vão receber a vida com Deus em comunhão, no lugar celestial, na eternidade, lá nos céus. E não em paraíso aqui na terra. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus de vida eterna é no céu. É o novo mundo que Deus preparou. Não esse mundo material mais, físico, não. Filipenses capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo, ensinando os irmãos, diz: a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser como um corpo glorioso, para com Ele estar naquele dia. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e o 4. Deus dá a revelação ao apóstolo João da cidade celestial, da morada com Deus, da vida perfeita, aonde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem maldição alguma, porque o projeto de Deus é vida eterna, na eternidade com Ele, para todo aquele que crê em Jesus Cristo e nessa fé perseverar até o fim, vencendo, negando, renunciando, submetendo a Deus, passando humilhação, dificuldade, levando a palavra de Deus no coração, não se deixando enganar, não se deixando apostatar da fé, não sendo levado por vento de doutrina, não se deixando ser ensinado por falsos mestres, falsos doutores, com falsos ensinamentos, que são espíritos demoníacos, doutrina de demônio, que está levando muitos ao engano religioso, desvirtuando as pessoas do verdadeiro evangelho, muitos vivendo o evangelho anátema, que só traz esperança da terra, e deixando de colocar o seu tesouro na herança do céu, seu coração no tesouro do céu, pois Jesus disse que onde tiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e o evangelho de Cristo Jesus nos mostra os tesouros do céu, e não os tesouros da terra, como esses evangelhos que estão aí sendo pregados, têm levado o povo a buscar o tesouro da terra. Esses estão na perdição, esses vão se perder, porque não estão olhando para a promessa do alto, não estão guardando a esperança no coração, não estão perseverando em oração, e não estão se alegrando com a esperança de que um dia tudo aqui findará, e a nossa vida eterna, gloriosa, perfeita, em abundância com o Senhor, começará quando daqui partimos para o céu. Amém? Então, meus irmãos, reflita nessa instrução. Visita o meu canal lá no YouTube, minha página no Face. Tem muita orientação abençoada que vai abrir o teu entendimento, levar a luz para você conhecer a verdade e sair, ser livre desse conceito errôneo, maldito, pervertido que você está sendo ensinado com o nome de Evangelho. Creia na verdade, que é a palavra de Deus, como ela é pregada. Não essa aí que está sendo pregada desvirtuada. Porque muitos estão pregando a palavra, estão prevaricando, não permanecem, não perseveram na doutrina de Cristo, estão levando outras doutrinas para as pessoas viverem sua vida como fé e esperança. Portanto, ministrei nessa hora para você essa palestra com a exposição da palavra de Deus.
abordando esses 4 temas: Deus, criação, escolha, perdição, amor e salvação, projeto de vida eterna. Que seja válido para você, que essa instrução lhe dê esclarecimento, entendimento, que tenha resultado na sua vida e que você seja prudente, sábio e persevere na promessa de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos ajude e até o fim, porque com Ele somos mais que vencedores e tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se inscrevam no canal do Evangelista Wellington Ramos. Manda a tua solicitação de amizade na nossa página no Face. E a bênção de Deus repouse agora e para sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus.